Trazer aqui uma informação que é, no mínimo, curiosa e que vale reflexão, né? Sobretudo em tempos de discussão no Brasil sobre redução de gastos públicos, né? Essa farra que o setor público promove no Brasil e não faz e não é de hoje, né? É depois que se apropriou dele, né? No dizer do saudoso professor Antônio Delfim Neto. Bom, todos já conhecem um levantamento do Tesouro Nacional, indicando que, isso foi lá no começo do ano, em janeiro, indicando que o Brasil tem a justiça mais cara do mundo. É uma justiça cujos custos equivalem a 1,6% do PIB, o nosso Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas do país, toda a capacidade dos brasileiros de gerar riqueza, 1,6 de toda essa dinheirama é exatamente o que corresponde ao custo da justiça brasileira. É a mais cara do mundo, a justiça brasileira, num levantamento em que o Tesouro Nacional incluiu os 53 países mais relevantes do planeta, do ponto de vista da economia, da política, etc. Bom, em relação à justiça do Reino Unido, propriamente dita, o custo da justiça brasileira é 10 vezes maior. 10 vezes maior. Mas também não é nada muito espantoso, porque, afinal de contas, o Brasil é maior do que o Reino Unido. Não é muito maior do ponto de vista populacional e tal, mas é um país bem maior e, portanto, isso não causa grande espanto. O que espanta mesmo é que os custos da dispendiosa família real britânica equivalem aos custos da nossa realeza, entre aspas, dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Imagine que os custos do Supremo Tribunal Federal equivalem aos custos da realeza britânica, com todos aqueles salamaleques, toda aquela riqueza, todos aqueles privilégios, regalias, né? Enfim, frotas de aviões exclusivas para a família real, etc. Tudo aquilo corresponde basicamente o que custa aos brasileiros o Supremo Tribunal Federal. É um levantamento que causa, de fato, muito espanto. Em 2022, para se ter a ideia de dinheiro, a realeza britânica custava lá na época, né, na cotação da época, em 2022, 601 milhões de reais. Isso representava 250 milhões a menos do que custava no mesmo ano de 2022 os monarcas do Supremo Tribunal Federal. O custo do Supremo em 2022 foi de 851 milhões, 851,7. Estamos falando de mais de 250 milhões do que a realeza britânica. Esse valor do custo do Supremo no Brasil subiu para 897 milhões neste ano agora, de 2024, enquanto no Reino Unido o custo da família real ficou ali nos 648 milhões. Estamos falando, portanto, alguma coisa bem acima dos 200 milhões, entre 200 e 250 milhões de reais a menos lá o custo da realeza. Mas em 2025, o próximo ano, isso altera um pouco. É claro que os custos da nossa realeza, entre aspas, vai aumentar, né? Passa para aumento como todos os anos, né? E vai aumentar de maneira substantiva. Vai passar o Supremo Tribunal Federal, vai arrebentar a boca do balão e as contas públicas, custando para os brasileiros 953,8 milhões de reais. Mas aí a surpresa é que o custo da realeza britânica aumentou também, aumentou para 980, até passou um pouco o custo do Supremo Tribunal Federal. O que não é uma surpresa, mas também tenha santa paciência, né? A gente ter um Supremo cujas despesas, cujo custo equivale aos custos da extravagante família real britânica, é de fato uma coisa para se espantar. Mas o que é que provocou esse aumento de 648 milhões que a família real custou no ano passado, para os futuros, né, em 2025, 980 milhões. Aqui lá houve um aumento de 53% na verba, lá no orçamento da família real, porque lá a família real, por ser muito popular, ela acaba provocando receita adicional ao Estado, ao Reino Unido, inclusive no turismo.
muito do turismo do Reino Unido decorre exatamente da popularidade da família real, ou da realeza de uma maneira geral. Não é o que acontece aqui, né? A nossa realeza não pode nem sair na rua, né? Mas, enfim, o fato é que lá eles são muito populares, provocam, portanto, ou geram essa receita de turismo, etc. E também a família real tem bens e tem investimentos que registraram um retorno bastante significativo entre 2023 e 2024. Tudo isso fez com que a família real fosse merecedora de um aumento de 53% do seu orçamento. Bom, se a gente comparar o custo do Supremo Tribunal Federal com seus iguais lá no Reino Unido, lá também, como todo o país, tem uma Suprema Corte, lá no Reino Unido a Suprema Corte custa 97 milhões, menos de 10% do custo do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil. A gente vê que essa discussão de corte dos gastos públicos, de diminuição do tamanho do Estado, desse Estado obeso que se recusa a fazer qualquer tipo de dieta para diminuir um pouco, enfim, a carga nas costas do povo brasileiro, essa discussão de redução de custos do Estado deveria envolver não apenas o Poder Executivo, mas também os três poderes. Lana Canepa, e o seu